Olá, meus amores, boa tarde. Vamos começar a nossa aula de ciências, tá? Página 116, tá bom? Vamos começar para aprender. Vamos lá. Animais vertebrados, continuando a nossa matéria, né? Sobre animais vertebrados. Lembra que a gente falou vertebrados e invertebrados? Agora a gente vai continuar falando sobre os animais vertebrados, tá? Então vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Como você já sabe, os vertebrados têm coluna vertebral e crânio. A coluna vertebral é formada por um conjunto de ossos, que a gente pode ver até aqui na ilustração, né? Então, nós temos aí o conjunto de ossos chamados vértebras, que protegem a medula espinal de onde saem os nervos do corpo. Na coluna estão ligados o quadril, as costelas, os ossos do ombro e do quadril, tá? Então, ó, a gente consegue ver, ó, o crânio, aqui na imagem, ó, o crânio e a coluna vertebral, onde está ligado todo esse conjunto que a tia acabou de falar agora, ó. Estão ligados o crânio, as costelas, os ossos do ombro e do quadril, tá? O crânio protege o cérebro e outros órgãos localizados na cabeça, como os olhos e as orelhas, tá? E aí tá assim, os animais vertebrados podem ainda ser classificados em 5 grupos, tá? São 5 grupos, vocês não podem esquecer desses 5 grupos, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Esses grupos são formados por animais com características semelhantes entre si, tá? São esses 5 grupos. E aí, antes da gente passar para outra página, tá pedindo para vocês destacarem o material complementar que está na página 173 e 175, tá bom? E aí tá pedindo para fazer o seguinte: indique que grupo de vertebrados os animais pertencem. E em seguida, em dupla, né, no caso, alguém aí na casa de vocês pede ajuda para poder brincar, tá? E vocês vão se divertir um pouquinho, que é o jogo da memória, tá bom? Então é a página 173 e 175, ó, vou mostrar aqui para vocês, só um momentinho, ó. 173. Ó, aqui, ó, página 173, material complementar 3, tá bom? Ó. Que legal, rã, jaguatirica, tartaruga verde e também a próxima página, a página 175, ó, tá bom? Que aí depois vocês vão poder brincar. Primeiro vocês vão ter que separar esses grupos, tá? Que a tia falou répteis, anfíbios, mamíferos, tá? E aí depois vocês podem brincar, ok? Vamos voltar lá. Aqui, pronto. Lemos essa página, vamos para a próxima. Agora vamos falar sobre esses grupos, né? Começando então pelos peixes. Vamos lá, ó. Os peixes são adaptados a viver em ambientes aquáticos. A maioria deles respira por meio de brânquias. Depois eu vou pegar uma imagem melhor para vocês e coloco lá no grupo, tá? Sobre esse meio de respiração dos peixes, tá bom? Estruturas que retiram o gás oxigênio presente na água. Esses animais têm cores e formas muito variadas, mas a maior parte deles nasce de ovos, possui nadadeiras e tem a pele coberta de escamas, tá? Aí aqui nós temos 2 imagens, que é a raia, que tem o corpo achatado e em geral vive no fundo dos oceanos. E nós temos também o peixe palhaço, que vive somente em ambientes marinhos, tá? Agora vamos falar sobre os anfíbios. Ó. Os anfíbios são encontrados em ambientes de água doce ou em ambientes terrestres úmidos. Respiram por meio de pulmões e pela pele, que geralmente é fina e úmida. Então, ó, os anfíbios eles têm a pele fina e úmida e respiram por pulmões, tá? A maioria nunca se afasta muito da água porque depende dela para se reproduzir.
Os filhotes de alguns anfíbios nascem de ovos e são chamados de girinos. Eles vivem na água, respiram por brânquios e são muito diferentes dos adultos, tá? Ó, olha aqui, nós temos aqui então, os sapos têm pele rugosa e mais grossa. E aqui a salamandra é um anfíbio com cauda. Bem legal. Agora, a próxima página, vamos falar sobre os répteis. Os répteis vivem em ambientes terrestres, aquáticos ou ambos, ó. Eles podem viver tanto no terrestre, né? Tem aqueles que vivem nos ambientes terrestres e aquático ou nos dois, né? Alguns têm pele grossa e seca, com escamas, como os jacarés e os largatos. Outros têm cascos, como as tartarugas. Esses animais respiram por meio de pulmões. Por isso, mesmo os répteis aquáticos, como as tartarugas marinhas, precisam subir à superfície da água para respirar. Olha só que legal. Então, mesmo ela sendo um bicho aquático, ela precisa ir até a superfície para poder respirar, tá? Os filhotes da maioria dos répteis nascem de ovos, que são diferentes dos anfíbios, pois apresentam casca dura. Nós temos então aqui, mesmo os répteis aquáticos, como a tartaruga verde, precisam subir a superfície para respirar. Linda, né? E aqui nós temos as serpentes. Não possuem pernas e estão adaptadas à vida no solo. Agora vamos falar sobre as aves. As aves são encontradas em ambientes terrestres ou aquáticos também. Possuem asas, bico e corpo coberto de penas. O formato do bico varia de acordo com a alimentação. Esses animais respiram por meio de pulmões e andam sobre duas pernas. A maioria deles tem capacidade de voar. A maioria, não significa que todos voam, né? Os filhotes nascem de ovos que, assim como os dos répteis, têm casca dura e resistente. Aí aqui nós temos a imagem das águias. As águias são aves que podem voar a grandes altitudes. E aqui nós temos os pinguins, né? Não têm a capacidade de voar, olha aí, mas estão adaptados à vida marinha. Agora a gente vai falar sobre os mamíferos. Ó, os mamíferos vivem em ambientes terrestres ou aquáticos, possuem mamas, têm o corpo coberto de pelos e respiram por meio de pulmões. Até o momento do nascimento, a maioria deles ficam no útero, um órgão localizado na barriga da mãe. Depois de nascerem, alimentam-se do leite produzido na mama das fêmeas. Quando chegam à idade adulta, os mamíferos têm uma alimentação bastante variada, tá? Aí aqui nós temos a imagem, ó, do cachorro. As glândulas mamárias das fêmeas dos mamíferos produzem leite para alimentar os filhotes. Olha que legal sobre o morcego. Ó. O morcego é o único mamífero capaz de voar, o único mamífero. E aqui, as girafas são mamíferos terrestres, tá bom? Vamos falar aqui da gotinha de saber. Ó, a temperatura do corpo, vamos falar sobre a temperatura do corpo. Ó, temperatura do corpo. As aves e os mamíferos mantêm a temperatura do corpo constante, utilizando a energia dos alimentos. Essa característica permite que esses animais estejam presentes em diversos ambientes. Isso não acontece com os peixes, anfíbios e répteis, porque a temperatura corporal deles varia de acordo com o ambiente. Em ambientes frios, eles costumam se aquecer ao sol. E em ambientes quentes, eles precisam se proteger das altas temperaturas. É comum vermos répteis expostos ao sol para se aquecer, tá? E aí, começa aqui a atividade para praticar. Agora é com você. Número 1, indique a que grupo de vertebrados os animais a seguir pertence. Lembrando que são 5, nós temos 5 animais, então cada um pertence a esse grupo de vertebrados. Lembra? Peixes, anfíbios, é o que a gente acabou de ver. Vocês vão identificar cada um e vão colocar embaixo, tá bom? Número 2, indique a que grupo de vertebrados as características a seguir se referem.
Aí vocês vão ler e vão identificar qual grupo é esse. Tem a pele grossa e seca e põe ovos com casca dura. Quem é? É os répteis, as aves, os peixes? Quem será? Letra B. Possuem o corpo coberto por penas e voam. Eu acho que é o peixe, será? Letra C. Vivem somente em ambientes aquáticos e respiram embaixo da água. Será que é o peixe? Letra D. Produzem leite para alimentar seus filhotes. São os... respiram pelos pulmões e pela pele. Quem são esses? Então, vocês vão ter que colocar, tá bom? Agora, a próxima página e última. Compare, número 3. Compare o controle da temperatura corporal de répteis com o de aves. Vocês vão ter que comparar agora, tá? A temperatura corporal dos répteis com o de aves, tá? Então, é só voltar o texto que vocês vão achar a resposta. E vamos testar. Leia a tirinha a seguir e depois escolha a alternativa que aponta o erro cometido pelo menino. Vamos ver? Vamos lá, ó. Para que escrever sobre morcegos? Droga, você tem de me ajudar. Deixe-me ver o que sei sobre morcegos. Uau! Bom começo! Número 1. Quem são morcegos? Acho que são insetos. Escreva isso. Morcegos é igual a insetos? Tem certeza? Eles voam e são nojentos, não são? Vamos escrever logo. Aí tem aqui as opções. Letra A. Morcegos pertencem ao grupo dos mamíferos? E aí? Letra B. Morcegos são insetos, mas não podem voar? Morcego voa. Letra C. Morcegos são invertebrados, mas a gente está falando sobre vertebrados, animais vertebrados. Morcegos pertencem ao grupo das aves. E aí? Qual será a opção correta? Morcego é inseto? Foi isso que a gente acabou de ler? E nem todos os morcegos chupam sangue como a gente costuma... os boatos aí que a gente escuta, morcego chupa sangue, mas ó, vou ler aqui para vocês. A parte aqui que fala sobre os morcegos. Cadê? Passei. Aqui, ó. Vou ler aqui rapidinho para vocês, ó. Os morcegos não são nojentos, porém podem não ser dos animais mais bonitos, né? E ter fama de chupar sangue, mas são poucos os tipos de morcego que se alimentam de sangue. Alguns deles se alimentam de néctar, vocês sabiam disso? Por isso são importantes polinizadores das plantas, né? Igual as abelhas, vamos colocar assim. Como as abelhas. E também comem insetos, ajudando no controle da população desses invertebrados. Olha que legal, né? Então é isso. Façam as atividades, qualquer dúvida podem voltar ao texto, né? Ou só chamar a tia, tá bom? Beijinhos!